Eu não aperto a mão de funcionários. Foi o que o milionário disse quando um homem simples lhe estendeu a mão. Ele riu, zombou, humilhou. Mas o que ele não imaginava era quem aquele homem realmente era. E quando ele descobriu, já era tarde demais. O escritório ocupava o último andar do prédio. Vidros amplos, vista limpa da cidade, móveis minimalistas demais para parecerem confortáveis. Tudo ali tinha sido pensado para transmitir poder, eficiência e distância. Nenhum detalhe fora do lugar. Nenhuma sobra. Leonardo Farias gostava disso. Ele caminhava pelo corredor com passos firmes, o celular ainda colado ao ouvido. Falava baixo, mas com autoridade. Do outro lado da linha, alguém concordava com tudo. "Fecha nos termos que eu aprovei", disse. "Se não aceitarem, a gente segue sem eles." Desligou antes de ouvir qualquer resposta. Ao entrar na sala de reuniões, todos já estavam sentados. Diretores, gerentes, advogados, gente bem vestida, alinhada, silenciosa. Aquele tipo de silêncio que não é respeito, é medo de errar. Leonardo tomou a cabeceira da mesa sem pedir licença. "Vamos ser objetivos", disse, apoiando as mãos no tampo de vidro. "Não tenho o dia inteiro." Alguns acenaram com a cabeça. Outros abriram pastas. Um assessor se levantou para ajustar o projetor. Foi nesse momento que Leonardo notou o homem. Ele estava em pé, próximo à parede lateral da sala. Não usava terno, nem gravata. Vestia camisa clara, simples, mangas dobradas até o antebraço, um crachá discreto preso ao bolso, sem cargo destacado. Parecia deslocado. Leonardo franziu a testa por um instante, mas não disse nada. Supôs que fosse alguém da manutenção, da limpeza, ou algum funcionário antigo que ninguém se dava ao trabalho de identificar. A reunião começou. Gráficos surgiram na tela. Projeções de crescimento. Cortes estratégicos. Metas agressivas. Leonardo interrompia sempre que achava necessário. Corrigia, pressionava. "Isso aqui está otimista demais", disse apontando para um gráfico. "Ajusta." "Mas, Leonardo, se reduzirmos esse percentual..." tentou argumentar um dos diretores. "Não perguntei", respondeu ele, seco. O homem perto da parede observava tudo em silêncio. Não anotava. Não mexia no celular. Apenas olhava. Em determinado momento, Leonardo se levantou e começou a caminhar pela sala enquanto falava. "Essa empresa cresceu porque não teve pena de cortar o que atrasa", disse. "Quem não acompanha fica para trás." Alguns concordaram com murmúrios baixos. Foi quando o homem deu um passo à frente. Não interrompeu. Não falou alto. Apenas se aproximou da mesa com calma. Leonardo percebeu o movimento pelo canto do olho. "Com licença", disse o homem, educado. "Posso..." Leonardo virou-se abruptamente. "O que foi?" perguntou impaciente. O homem estendeu a mão. Um gesto simples, educado, natural. "Samuel Moreira", disse. "Prazer." Houve um silêncio imediato na sala. Leonardo olhou para a mão estendida. Depois, para o rosto do homem. Depois, para o crachá. Algo no gesto pareceu incomodá-lo mais do que deveria. Ele não apertou a mão. Recolheu a própria, cruzando os braços. "Eu não aperto a mão de funcionários", disse em tom firme, alto o suficiente para todos ouvirem. A frase caiu pesada. Alguns desviaram o olhar. Outros prenderam a respiração. Um dos diretores pigarreou, desconfortável. Samuel permaneceu imóvel por um segundo, a mão ainda estendida. Depois, com tranquilidade, ele a recolheu. "Entendo", disse apenas, sem ironia, sem confronto, sem constrangimento visível. Leonardo voltou-se para os demais, como se nada tivesse acontecido. Onde estávamos mesmo? A reunião seguiu, mas algo tinha mudado. O clima ficou mais rígido, as falas mais curtas. Ninguém parecia totalmente à vontade. Ainda assim, ninguém disse nada. Samuel voltou para perto da parede. Não saiu da sala.
Não reclamou, não fez cena, apenas ficou ali. Leonardo continuou falando, agora com ainda mais firmeza, como se quisesse reafirmar o território. Aqui dentro, cada um precisa saber o seu lugar, disse. Isso evita confusão. Samuel abaixou os olhos por um instante, não por submissão, mas por reconhecimento. Ele já tinha ouvido aquilo antes, muitas vezes. Ao final da reunião, Leonardo foi o primeiro a se levantar. Mandem o resumo por e-mail, ordenou. Quero tudo ajustado até o fim do dia. As pessoas começaram a recolher papéis, laptops, pastas. Samuel se aproximou novamente, desta vez sem estender a mão. Leonardo, chamou com a voz baixa. Posso te falar uma coisa rápida? Leonardo suspirou, impaciente. Se for sobre a reunião, manda por e-mail. Não é, respondeu Samuel. Leonardo o encarou por alguns segundos. Então seja rápido. Samuel respirou fundo. Alguns números que você aprovou agora, começou. Eles não consideram um risco que a empresa já enfrentou antes. Leonardo riu pelo nariz. Olha só, disse, olhando ao redor, buscando cumplicidade. Agora funcionário virou consultor. Alguns sorrisos tensos surgiram. Samuel manteve o tom. Não é opinião, é histórico. Histórico antigo, cortou Leonardo. A empresa mudou. Samuel assentiu devagar. Mudou mesmo, disse, mas certas decisões continuam custando caro. Leonardo deu um passo à frente. Escuta, falou agora mais baixo, mais firme. Eu fui contratado para decidir, não para ouvir conselho fora de hierarquia. Samuel não recuou. Eu sei, respondeu. Só achei importante avisar. Leonardo passou por ele sem olhar. Anota isso, por favor, disse a um assessor, apontando vagamente. Funcionários precisam entender limites. Samuel ficou parado por alguns segundos. Depois, virou-se e saiu da sala. No corredor, caminhou devagar. Não parecia ofendido, nem magoado. Parecia cansado. Ao entrar no elevador, apoiou as costas na parede metálica e fechou os olhos por um instante. A imagem da mão estendida voltou à mente, não pela recusa, mas pela facilidade com que o desprezo tinha sido dito. Samuel respirou fundo. Aquela não tinha sido a primeira vez, mas talvez fosse a última. Quando as portas do elevador se fecharam, ninguém ali imaginava que aquele gesto, pequeno, frio e público, tinha acabado de acionar algo que mudaria tudo. Porque Leonardo Farias acreditava que sabia exatamente com quem estava falando. E esse tinha sido o primeiro erro. Samuel Moreira voltou ao escritório no dia seguinte como sempre fazia. Chegou cedo, antes da maioria. O prédio ainda acordava. As luzes do corredor estavam em modo econômico, frias demais para aquele horário. O silêncio ali tinha outro peso. Não o silêncio respeitoso das reuniões, mas o silêncio funcional de quem prepara o terreno para que outros apareçam depois. Ele passou pela portaria com um aceno discreto. O segurança respondeu sem levantar muitos olhos. Já o conhecia. Não sabia exatamente o que Samuel fazia ali, mas sabia que ele estava sempre por perto. Samuel gostava disso. Ser visto sem ser notado. No andar da diretoria, a equipe de limpeza ainda organizava a sala de reuniões da noite anterior. Copos recolhidos, cadeiras alinhadas, marcas de dedos no vidro sendo apagadas com pano úmido. Samuel parou por alguns segundos diante da porta de vidro. Olhou para dentro. A mesa longa, vazia agora, parecia maior, sem pessoas ao redor. O espaço onde Leonardo Farias se sentara na cabeceira ainda carregava uma impressão quase simbólica. Não havia marcas físicas, mas havia memória. Samuel entrou. Caminhou devagar até a cabeceira e passou a mão pelo tampo frio da mesa. Não por nostalgia, por reconhecimento. Aquela sala existia muito antes de Leonardo. Antes de muitos dos que agora se sentavam ali com a certeza de que o lugar lhes pertencia.
Ele se lembrava de quando aquela empresa cabia em 2 salas alugadas e uma planilha mal organizada. Lembrava das noites longas, dos contratos recusados, das decisões difíceis tomadas longe de qualquer plateia. Agora tudo era grande demais, polido demais, distante demais. Samuel saiu da sala antes que alguém chegasse. No corredor, cruzou com uma assistente carregando pastas. "Bom dia", disse ela, automática. "Bom dia", respondeu Samuel. Ela seguiu andando sem perguntar nada, não por grosseria, por costume. Samuel fazia parte da paisagem. No escritório de Leonardo, o clima era outro. O CEO chegou mais tarde naquele dia, como sempre, terno impecável, relógio caro, passos confiantes. Cumprimentou alguns diretores com firmeza, ignorou outros com um aceno vago. "Quero revisar o contrato com o fundo ainda hoje", disse ao entrar. "Não podemos perder tempo com detalhes. Alguns pontos precisam de análise mais cuidadosa", respondeu um gerente. Leonardo lançou um olhar impaciente. "A análise já foi feita. Por mim." A reunião começou com tensão. Os números apresentados eram agressivos. Crescimento acelerado, redução de custos, margens esticadas ao limite. Alguns diretores trocaram olhares discretos. Ninguém confrontou diretamente. Samuel estava sentado no fundo da sala, quase escondido pela coluna de vidro, sem crachá visível agora, apenas observando. Ele reconheceu imediatamente o padrão. Já tinha visto aquela pressa antes. Aquela certeza absoluta de quem acredita que contexto não importa quando se tem poder. Em determinado momento, um gráfico apareceu na tela. Samuel franziu a testa. O mesmo erro. Outra vez. Leonardo falava com entusiasmo. "Esse movimento nos coloca 2 passos à frente do mercado." Samuel respirou fundo. Não interrompeu. Esperou o momento em que o entusiasmo deixava uma brecha. "Leonardo", disse com a voz baixa, sem chamar atenção. "Esse modelo ignora o impacto de médio prazo nesse setor específico." O silêncio veio rápido. Leonardo virou-se lentamente. "Você de novo?", perguntou, com um sorriso curto. "Já falei que isso não é lugar para opinião aleatória." Samuel manteve a postura. "Não é opinião, é histórico interno. A empresa tentou algo parecido há alguns anos." Leonardo riu, olhando para os outros. "Impressionante como todo mundo aqui virou especialista quando senta nessa sala." Alguns sorrisos surgiram, nervosos. "Com todo respeito", continuou Leonardo, "quem decide sou eu, não alguém que..." Fez um gesto vago com a mão. "Não faz parte da diretoria." A frase ficou no ar. Samuel assentiu devagar. "Entendo." E voltou ao silêncio. A reunião seguiu. Decisões foram aprovadas, prazos definidos, riscos ignorados. Quando todos começaram a sair, um dos diretores mais antigos se aproximou de Samuel no corredor. "Você conhece bem a empresa", disse em tom baixo. "Há quanto tempo está aqui mesmo?" Samuel pensou por um segundo antes de responder. "Tempo suficiente para saber quando algo vai dar errado." O diretor engoliu em seco. "Por que não fala isso com mais firmeza?" Samuel sorriu de leve. "Porque quem não quer ouvir, não escuta nem gritando." O diretor se afastou sem resposta. Ao longo do dia, Samuel circulou pelos andares inferiores. Falou com equipes técnicas, conferiu relatórios, observou pequenos detalhes que quase ninguém mais notava. Alguns funcionários o cumprimentavam com respeito silencioso. Outros pediam ajuda. Outros simplesmente o ignoravam. Era sempre assim. Samuel almoçou sozinho naquele dia em uma mesa afastada do refeitório. O movimento ao redor era barulhento. Conversas sobre bônus, metas, viagens. Ninguém se sentou com ele. Ele não se importou. Enquanto isso, no escritório de Leonardo, o clima começava a mudar. Um e-mail chegou no meio da tarde. Depois outro. Depois, uma ligação interrompida.
Um alerta discreto no celular. Leonardo franziu a testa. Como assim o fundo pediu revisão? Perguntou ao assessor. Eles identificaram riscos que não estavam claros no material inicial, respondeu o homem. Leonardo sentiu um incômodo familiar. Que riscos? O assessor hesitou. Os mesmos que o Samuel mencionou na reunião. Leonardo fechou o semblante. Não me diga que estão levando a sério o que um funcionário qualquer falou. O assessor preferiu não responder. Leonardo se levantou e caminhou até a janela. Olhou a cidade lá embaixo. Aquela sensação incômoda começou a crescer. Não era medo, era irritação. Samuel Moreira estava certo demais para alguém que não importava. No fim do expediente, Leonardo cruzou com Samuel no corredor. Você gosta de causar ruído, não é? Perguntou, sem parar de andar. Samuel acompanhou o ritmo por alguns passos. Gosto de evitar prejuízo. Leonardo parou. Escuta, disse, encarando-o. Seja qual for o seu papel aqui, entenda uma coisa. Eu não respondo a você. Samuel sustentou o olhar. Eu sei. Leonardo franziu a testa. Então por que insiste? Samuel respondeu sem elevar a voz. Porque alguém precisa lembrar quando a empresa começa a se esquecer de si mesma. Leonardo balançou a cabeça, descrente. Funcionários acham que mandam quando ficam tempo demais. Samuel deu um passo para trás. Às vezes quem manda esquece porque está ali. Leonardo passou por ele sem responder. Samuel ficou parado por alguns segundos no corredor vazio. Não havia raiva em seu rosto, nem orgulho. Apenas a certeza de que o caminho que Leonardo escolhia tinha consequências e que mais cedo ou mais tarde a invisibilidade deixaria de ser uma opção. A manhã começou com um e-mail curto, assunto em letras maiúsculas, convocação obrigatória, reunião extraordinária. Leonardo Farias leu a mensagem enquanto caminhava pelo corredor e sorriu com o canto da boca. Gostava desse tipo de urgência. Dava a ele a chance de reafirmar controle, lembrar a todos quem tomava as decisões finais. Ao entrar na sala de reuniões, percebeu o clima diferente. Os diretores estavam mais tensos, menos conversas paralelas, menos risos. Um assessor cochichava com outro, interrompendo-se ao notar a presença dele. Leonardo sentou-se na cabeceira, como sempre. Vamos direto ao ponto, disse. Sei que o fundo pediu revisão, mas isso não muda nossa estratégia. Um dos diretores respirou fundo antes de falar. Leonardo, eles não pediram revisão por capricho. Eles apontaram riscos concretos. Riscos sempre existem, respondeu ele seco. Quem não assume risco, não cresce. Samuel estava sentado ao fundo da sala, discreto como nos dias anteriores. Sem pasta, sem laptop, apenas observando. Leonardo notou sua presença e sentiu um incômodo imediato. Posso saber por que ele está aqui? Perguntou, apontando de leve com o queixo. Houve um silêncio constrangido. O Samuel acompanha processos estratégicos há anos, respondeu um diretor cauteloso. Ele conhece bem. Conhecer não dá direito a opinar, cortou Leonardo. Essa reunião é da diretoria. Samuel levantou o olhar lentamente. Se preferirem, eu saio, disse calmo. Leonardo sorriu satisfeito. Faça isso. Samuel se levantou sem pressa. Caminhou até a porta. Antes de sair, parou por um instante. Só uma coisa, disse, olhando para a mesa. Se essa decisão seguir como está, o impacto não será imediato, mas será irreversível. Leonardo riu. Impressionante, disse. Funcionários adoram palavras dramáticas quando querem parecer importantes. Samuel não respondeu. Saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique seco. Leonardo apoiou os cotovelos na mesa. Como eu dizia, continuou, aqui dentro quem manda sou eu. E isso precisa ficar claro.
Alguns diretores assentiram, outros apenas evitaram o olhar. A reunião seguiu, decisões foram mantidas, ajustes mínimos feitos apenas para parecer cautela. Leonardo encerrou o encontro com a sensação de vitória, mas a sensação durou pouco. No meio da tarde, novos e-mails chegaram. O fundo insistia. A área jurídica levantava alertas. O financeiro começava a demonstrar desconforto. Leonardo fechou o laptop com força. Eles estão exagerando, disse ao assessor. Isso é medo disfarçado de prudência. Talvez, respondeu o homem hesitante. Mas os números do passado... Chega, cortou Leonardo. Não vou deixar essa empresa ser conduzida por gente insegura. Enquanto isso, Samuel caminhava pelo prédio como fazia todos os dias. Parava aqui e ali, conversava com equipes técnicas, ouvia, perguntava pouco. Em uma sala menor, 2 analistas discutiam em voz baixa. Se isso passar, a gente vai pagar caro, disse um deles. Já pagamos antes, respondeu o outro, mas parece que esqueceram. Samuel ouviu em silêncio. No fim do expediente, Leonardo convocou mais uma reunião. Dessa vez, com gerentes intermediários. O objetivo era simples, alinhar discurso. Não quero ruído, disse ele. Nem questionamento. Quem não estiver confortável, que procure outro lugar. Um gerente levantou a mão, nervoso. Leonardo, com todo respeito, há uma percepção crescente de que estamos ignorando alertas internos. Leonardo se levantou devagar. Vou repetir só uma vez, disse com voz firme. Eu não aperto a mão de funcionários porque eu não negocio autoridade. Aqui dentro, cada um cumpre o seu papel. Quem confunde isso, vira problema. O silêncio foi absoluto. Samuel estava encostado perto da parede, quase fora do campo de visão. Leonardo percebeu. Você ainda está aqui? Perguntou com desprezo contido. Samuel se aproximou um passo. Estou. Algum comentário final? Provocou Leonardo. Samuel respirou fundo. Só um, respondeu. Autoridade não se impõe, se sustenta. Leonardo riu alto. Frase bonita, disse. Pena que não muda a hierarquia. Não muda mesmo, concordou Samuel. Só revela. Leonardo deu um passo à frente. Revele isso fora da minha sala, disse apontando para a porta. Samuel assentiu. Como quiser. Ao sair, ouviu Leonardo completar para os demais. Funcionários esquecem rápido onde estão. No corredor, Samuel parou por um instante. Encostou a mão na parede fria. Fechou os olhos por um segundo. Não havia raiva. Havia responsabilidade. Ele sabia o que viria a seguir. Naquela noite, sozinho em casa, Leonardo revisou números até tarde. Tentava afastar a sensação incômoda de que algo escapava ao controle. Em um momento de irritação, abriu o relatório antigo que o fundo tinha citado. Leu rápido, depois mais devagar. O erro saltou aos olhos. O mesmo erro, o mesmo padrão. Leonardo fechou o arquivo com força. Coincidência, murmurou. Mas a palavra não convenceu nem a ele. No prédio silencioso, Samuel deixou o local por último. Passou pela portaria, cumprimentou o segurança e saiu para a noite. O vento frio bateu no rosto. Ele olhou para o prédio iluminado, tão imponente quanto frágil. Pensou em quantas vezes já tinha visto aquele cenário se repetir. Um executivo confiante demais, uma empresa esquecendo sua própria história, funcionários tratados como peças descartáveis. E pensou em algo ainda mais simples. Leonardo Farias acreditava que mandava ali, e por enquanto mandava mesmo, mas havia decisões que não se resolviam com voz firme ou cargo alto. Algumas apenas esperavam o momento certo para cobrar seu preço. O problema não apareceu de uma vez, veio em camadas, silencioso, técnico, frio. Leonardo Farias chegou ao escritório naquela manhã com a sensação incômoda de que algo estava fora do lugar. Não era medo, era irritação.
Aquele tipo de incômodo que surge quando o mundo não responde com a rapidez que ele estava acostumado. No elevador, releu as mensagens no celular. 2 ligações não atendidas do jurídico. Um e-mail do financeiro marcado como urgente. Uma notificação do fundo de investimento solicitando nova reunião. Leonardo fechou o maxilar. Agora todo mundo resolveu ter opinião, murmurou. Ao sair do elevador, percebeu que o clima no andar estava diferente. Menos conversas, menos circulação. Pessoas falando em voz baixa, interrompendo-se quando ele passava. Ele entrou direto na própria sala e jogou o paletó sobre a cadeira. Chama o jurídico, disse ao assessor. Agora. Minutos depois, 3 pessoas estavam sentadas à frente dele. Nenhuma parecia confortável. Vamos direto ao ponto, disse Leonardo. Por que o fundo está travando o contrato? O advogado pigarreou antes de responder. Porque encontraram inconsistências no modelo de risco, Leonardo. Que inconsistências? As mesmas que o Samuel apontou, respondeu o homem cauteloso. Leonardo sentiu o sangue subir. Eu já disse que não quero esse nome sendo usado como argumento. Não é argumento, retrucou o advogado com cuidado. É histórico documentado. Houve um caso parecido há anos. A empresa perdeu muito dinheiro. Leonardo se levantou abruptamente. Aquela época não tem nada a ver com agora. Tem sim, respondeu o financeiro, abrindo uma pasta. Os números são quase idênticos. Leonardo tomou os documentos das mãos dele e começou a folhear, impaciente. Conforme avançava, o tom de irritação foi sendo substituído por algo mais perigoso. Silêncio. Ele reconhecia aqueles números, reconhecia aquele padrão. Reconhecia, com um desconforto crescente, que não tinha prestado atenção suficiente quando foi alertado. Isso não deveria ter passado pela minha aprovação, disse, mais baixo. Passou, respondeu o financeiro. Ontem, Leonardo jogou a pasta sobre a mesa. Então consertem. O advogado respirou fundo. Não é simples assim. O fundo está exigindo revisão completa, e isso vai atrasar o cronograma. Leonardo fechou os olhos por um instante. Atraso significava fraqueza. Fraqueza significava perda de controle. Marquem uma reunião, disse. Com todos. Todos quem? Perguntou o assessor. Leonardo hesitou por um segundo. Diretoria, conselho, jurídico, financeiro. Fez uma pausa curta. E tragam o Samuel também. O pedido saiu quase como um engasgo. O assessor levantou as sobrancelhas surpreso. Tem certeza? Leonardo respondeu seco. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Só isso. A reunião foi marcada para o fim da tarde. O dia arrastou-se lento. Leonardo tentou trabalhar, mas não conseguiu se concentrar. A imagem da mão estendida voltava à mente com mais força do que gostaria de admitir. Não era a mão em si, era a certeza com que ele a recusou. Quando todos se reuniram na sala principal, o clima era pesado. Não havia mais clima de autoridade tranquila. Havia expectativa. Samuel entrou por último. Usava a mesma camisa simples, a mesma postura calma. Sentou-se sem chamar atenção. Leonardo evitou olhá-lo no início. Vamos ser objetivos, começou Leonardo. Há um erro no modelo que aprovamos. Ninguém respondeu. Quero entender como isso passou despercebido. O financeiro se manifestou. Não passou despercebido. Foi apontado. Leonardo engoliu em seco. E por quem? Perguntou, mesmo sabendo a resposta. Por mim, disse Samuel, sem elevar a voz. Leonardo finalmente o encarou. Então explique, disse. Agora. Samuel respirou fundo. Esse tipo de expansão já foi tentado antes, começou. Em um cenário parecido, com parceiros parecidos, a empresa quase quebrou. Isso foi há muito tempo, rebateu Leonardo. Foi, concordou Samuel. E justamente por isso esquecemos as cicatrizes. Samuel abriu uma pasta simples e deslizou alguns documentos pela mesa.
Esses relatórios não são públicos, continuou, mas deveriam ser conhecidos por quem decide. Os diretores começaram a folhear os papéis. Alguns trocaram olhares tensos. Isso é grave, murmurou alguém. Leonardo sentiu o controle escorrer pelos dedos. Por que isso não está nos arquivos principais? Perguntou. Samuel respondeu com calma. Porque, naquela época, decidiram esconder. Para não assustar investidores, o silêncio foi absoluto. Leonardo apoiou as mãos na mesa. Você está dizendo que herdamos um erro escondido? Estou dizendo que repetimos um erro ignorado, corrigiu Samuel. Leonardo fechou os olhos por um segundo. A arrogância que antes o sustentava, agora o traía. O fundo quer garantia, disse o advogado. Quer saber quem responde por essa decisão. Leonardo sentiu um aperto no peito. Eu respondo, disse por reflexo. Samuel inclinou levemente a cabeça. Oh, nem sempre é assim que funciona. Leonardo o encarou irritado. O que quer dizer com isso? Samuel sustentou o olhar. Quero dizer que algumas decisões ultrapassam cargos. A frase ecoou pela sala. Leonardo sentiu um frio percorrer a espinha. Você está insinuando o quê? Perguntou. Samuel não respondeu de imediato. Estou dizendo, falou por fim, que esse erro não perdoa vaidade, nem pressa, nem desprezo. Leonardo se recostou na cadeira. Pela primeira vez, desde que assumira aquele cargo, sentiu algo que não sentia há anos: insegurança. A reunião terminou sem conclusões definitivas, apenas com a certeza de que nada seria simples a partir dali. Quando todos começaram a sair, Leonardo chamou Samuel. Fique um minuto. A sala esvaziou. Por que você insiste tanto? Perguntou Leonardo num tom menos agressivo. Você não ganha nada com isso. Samuel respirou fundo. Ganho sim, respondeu. Evito que a empresa se perca. Leonardo franziu a testa. Você fala como se isso fosse pessoal. Samuel respondeu sem hesitar. É. Leonardo abriu a boca para perguntar mais, mas parou. Algo naquela palavra, pessoal, o desestabilizou. Samuel se levantou. Eu disse o que precisava ser dito, completou. Agora a escolha é sua. E saiu. Leonardo ficou sozinho na sala. Olhou para a cadeira vazia na frente dele, para os documentos espalhados, para o reflexo do próprio rosto no vidro escuro. Pela primeira vez, percebeu que o erro que cometera não estava apenas nos números. Estava na forma como ele olhava para as pessoas. E esse tipo de erro não costumava perdoar ninguém. Leonardo Farias não dormiu naquela noite. Virou de um lado para o outro na cama grande demais para uma pessoa só. O teto escuro parecia mais baixo. O silêncio mais barulhento. Cada vez que fechava os olhos, a mesma imagem voltava. A mão estendida, ignorada. O olhar calmo de Samuel. A palavra pessoal, ecoando como um aviso que ele escolhera não ouvir. Às 3 da manhã, levantou-se. Foi até a cozinha. Pegou um copo de água, apoiou as mãos na bancada de mármore e ficou ali parado por alguns minutos, encarando o próprio reflexo no vidro da janela. Havia algo errado, não apenas na empresa, em si. Na manhã seguinte, Leonardo chegou mais cedo do que de costume. O prédio ainda estava quase vazio. O elevador subiu em silêncio, sem música ambiente, sem interrupções. Quando as portas se abriram no último andar, ele não foi para a própria sala. Caminhou direto para o arquivo morto, um espaço pouco visitado, esquecido no fundo do andar administrativo. Caixas etiquetadas com anos antigos, documentos que já não interessavam a ninguém, exceto quando insistiam em voltar. Leonardo começou a procurar relatórios antigos, contratos rescindidos, atas de reuniões de conselho que ele nunca tinha lido com atenção. Quanto mais avançava, mais familiar tudo parecia. Não porque tivesse vivido aquilo, mas porque reconhecia os sinais. Pressa,
ambição, silêncio forçado. Em uma das caixas, encontrou uma pasta com o nome da empresa, ainda em sua versão antiga. A data chamou atenção. 20 anos atrás. Leonardo sentou-se em uma cadeira simples, ignorando o desconforto, e começou a ler. Os números estavam ali. O erro estava ali. A mesma expansão mal calculada. O mesmo parceiro estratégico. A mesma tentativa de esconder o impacto real para manter investidores tranquilos. E, em várias páginas, uma assinatura se repetia. Samuel Moreira. Leonardo sentiu o estômago se contrair, não como funcionário, como responsável técnico, como decisor, como alguém que claramente estava acima da função que Leonardo acreditava que ele exercia agora. O celular vibrou, uma mensagem do assessor. Reunião do conselho confirmada para hoje, às 14 horas. Leonardo fechou a pasta devagar. Às 14 horas em ponto, a sala do conselho estava cheia. Pessoas que raramente apareciam no dia a dia da empresa ocupavam agora seus lugares. Trajes formais, olhares atentos, expressões fechadas. Samuel estava lá, sentado em uma das laterais. Não na cabeceira, não em posição de destaque, como sempre discreto. Leonardo entrou por último. O burburinho cessou. Vamos começar, disse o presidente do conselho. Precisamos esclarecer algumas questões antes de seguir com qualquer decisão estratégica. Leonardo respirou fundo. Antes disso, disse interrompendo, eu preciso dizer algo. Alguns se entreolharam surpresos. Ontem à noite eu revisei documentos antigos, continuou, e percebi que ignorei alertas importantes. O presidente do conselho arqueou a sobrancelha. Alertas de quem? Leonardo virou-se lentamente para Samuel. De alguém que eu tratei como se não importasse. O silêncio foi imediato. Leonardo engoliu em seco. Samuel Moreira não é apenas alguém que acompanha processos, disse. Ele esteve aqui quando essa empresa quase quebrou. Ele assinou decisões que salvaram esse negócio. Ele carregou responsabilidades que muitos aqui nunca assumiram. Alguns conselheiros se mexeram nas cadeiras. Leonardo, começou um deles. Você está dizendo que... Samuel se levantou antes que a frase fosse concluída. Não é necessário, disse calmo. Eu não vim aqui para ser reconhecido. Leonardo virou-se para ele. Mas é necessário que todos saibam a verdade. O presidente do conselho pigarreou. Então diga, pediu. Samuel respirou fundo. Eu sou um dos sócios fundadores, disse. E o principal investidor silencioso desde a reestruturação. As palavras não foram ditas para chocar. Foram ditas porque não havia mais como escondê-las. O impacto veio mesmo assim. Alguns rostos empalideceram. Outros demonstraram surpresa genuína. Um dos conselheiros mais antigos fechou os olhos por um instante, como se confirmasse algo que sempre suspeitara. Leonardo sentiu o peso daquela revelação cair sobre ele como um golpe seco. Eu nunca quis ocupar cargo executivo novamente, continuou Samuel. Já vivi isso, já vi o que o poder faz com as pessoas. Preferi observar, intervir apenas quando necessário. Leonardo baixou o olhar. E eu, começou a voz embargada, tratei você como alguém inferior. Samuel assentiu. Tratou. Não houve acusação no tom, nem raiva, só verdade. Eu confiei em você para liderar, continuou Samuel, porque vi competência, mas também vi algo que me preocupou. Leonardo ergueu o olhar. O quê? A facilidade com que você esquece que empresas são feitas de pessoas, respondeu Samuel. Não de cargos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era um silêncio de reconhecimento. O presidente do conselho se manifestou. Precisamos redefinir responsabilidades, disse. E corrigir o rumo antes que seja tarde. Samuel assentiu. Concordo. Leonardo respirou fundo. Eu aceito rever as decisões, disse. Todas.
Samuel o encarou por alguns segundos. Aceita também rever a forma como conduz essa empresa? Perguntou. Leonardo hesitou. Essa pergunta não estava em nenhum relatório. Aceito, respondeu por fim. Samuel sentou-se novamente. Então ainda há tempo. A reunião seguiu por mais algumas horas. Decisões foram suspensas. Contratos reavaliados. O fundo foi comunicado. O erro foi contido. Não sem custo, mas sem colapso. Quando todos começaram a sair, Leonardo permaneceu sentado. Samuel se aproximou. Você poderia ter fingido que nada aconteceu, disse ele. Muitos fazem isso. Leonardo respirou fundo. Eu quase fiz. Samuel colocou a mão no encosto da cadeira. O que te fez mudar? Leonardo pensou por alguns segundos antes de responder. Quando percebi que meu maior erro não foi estratégico, foi humano. Samuel assentiu. Esse costuma ser o mais caro. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Dessa vez, não havia hierarquia entre eles. Apenas duas pessoas diante das consequências das próprias escolhas. E a verdade, finalmente, tinha vindo à tona. A mudança não veio anunciada. Não houve e-mail em letras garrafais. Não houve comunicado triunfal. Não houve reunião extraordinária convocada com urgência. Veio no detalhe. Na manhã seguinte à reunião do conselho, o andar da diretoria parecia o mesmo. As mesas estavam no lugar, as telas ligadas, as agendas cheias, mas algo estava deslocado. Leonardo Farias chegou no horário de sempre. Entrou pelo elevador privativo, caminhou pelo corredor de vidro e, por hábito, seguiu direto para a própria sala. Parou com a mão na maçaneta. Ela não girou. Leonardo franziu a testa e tentou de novo. Nada. Uma assistente apareceu logo atrás, visivelmente constrangida. Leonardo começou com cuidado. Sua sala foi temporariamente reservada. Ele se virou devagar. Como assim, reservada? Ela engoliu em seco. Decisão do conselho. A partir de hoje você vai usar a sala lateral. Até segunda ordem. Leonardo sentiu o chão se mover sob os pés. Não era uma demissão, não era um afastamento, era algo pior, era um recuo. Ele assentiu em silêncio e seguiu pelo corredor até a sala indicada. Menor, sem vista panorâmica, sem mesa de destaque, funcional. Ao se sentar, percebeu algo ainda mais desconfortável. Ninguém tinha corrido para explicar nada. A empresa seguia, e ele não era mais o centro. No mesmo horário, em outro andar, Samuel Moreira chegava como sempre, sem pressa, sem anúncio, sem escolta. Cumprimentou o segurança pelo nome, parou para ouvir um comentário rápido de um funcionário do financeiro. Respondeu com atenção real. Quando entrou na sala de reuniões ampliada, alguns diretores já estavam lá. Dessa vez, ninguém estranhou sua presença. Bom dia, Samuel, disse um deles. Samuel assentiu. Bom dia. Ele sentou-se em uma cadeira lateral, não na cabeceira. Não precisava. A reunião começou com números. O financeiro apresentou o impacto do erro contido a tempo. Houve prejuízo, sim, mas controlável. O fundo manteve o investimento. A empresa respirava. Precisamos redefinir fluxos de decisão, disse o presidente do conselho. E isso inclui liderança. Alguns olhares se voltaram para Leonardo, sentado mais afastado. Ele não desviou. A partir de agora, continuou o presidente, decisões estratégicas passam por validação conjunta. Leonardo assentiu. Concordo, disse com voz firme, mas contida. Samuel permaneceu em silêncio. Samuel, chamou o presidente. Você quer acrescentar algo? Samuel levantou os olhos devagar. Quero, disse, mas não sobre números. A sala silenciou. Essa empresa cresceu porque um dia alguém acreditou que pessoas importavam mais do que cargos, continuou. Se perdermos isso, nenhum modelo sustenta. Alguns diretores assentiram. Leonardo sentiu o peso daquelas palavras, não como acusação, como espelho.
Não estou aqui para ocupar lugar de ninguém, completou Samuel. Estou aqui para lembrar por que esse lugar existe. A reunião terminou sem aplausos, mas com algo ainda mais raro: concordância silenciosa. Ao longo do dia, a mudança se espalhou. Funcionários perceberam que decisões antes centralizadas agora eram discutidas, que reuniões tinham mais escuta, que interrupções agressivas cessaram. Leonardo passou por um grupo de analistas e ouviu algo que nunca tinha ouvido antes. Parece que agora dá para falar, disse alguém. Ele seguiu andando. Cada passo era um lembrete. No fim da tarde, Leonardo encontrou Samuel no corredor. Não havia plateia, não havia tensão, só dois homens diante de uma realidade nova. Você não me expôs, disse Leonardo, quebrando o silêncio. Poderia ter feito isso. Samuel respondeu com calma. Exposição ensina pouco, processo ensina mais. Leonardo assentiu. Eu sempre achei que liderança fosse impor ritmo. Às vezes é, concordou Samuel. Mas, na maioria das vezes, é sustentar silêncio para ouvir o que você não quer. Leonardo respirou fundo. Eu errei. Samuel não corrigiu, não amenizou. Errou, disse apenas. Leonardo esperou por algo mais. Uma crítica, uma lição. Não veio. Por que não saiu quando eu te humilhei? Perguntou. Samuel pensou por alguns segundos. Porque a empresa não merecia pagar por isso. Leonardo engoliu em seco. Nem todo mundo faria isso. Eu sei. Leonardo olhou ao redor. Funcionários passando. Conversas fluindo. A empresa viva. Você vai assumir algo formalmente? Perguntou. Samuel balançou a cabeça. Não. Já fiz isso antes. Não é onde sou mais útil. Leonardo franziu a testa. Então, quem manda aqui? Samuel respondeu sem hesitar. Quem sustenta as consequências? Leonardo sorriu de canto, sem humor. Isso muda tudo. Muda mesmo, concordou Samuel. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Eu ainda sou o CEO, disse Leonardo mais para si do que para Samuel. É, respondeu Samuel. Mas agora sabe o que isso custa. Leonardo assentiu. Naquela noite, ao sair do prédio, percebeu algo simples e brutal. Ninguém o temia mais. Alguns o respeitavam, outros observavam, mas o medo tinha ido embora, e pela primeira vez isso não pareceu uma perda, pareceu o início de algo que ele nunca tinha aprendido a exercer. Quando o poder muda de lugar, ele não faz barulho, ele revela. Leonardo Farias ficou sozinho no escritório naquela noite. Não era comum. Sempre havia alguém. Um assessor, um diretor atrasado, um segurança circulando. Mas naquela noite, o prédio parecia respirar em outro ritmo. Mais lento, mais honesto. Ele estava sentado na sala menor, aquela que agora ocupava, com as luzes apagadas, exceto pela claridade suave da cidade entrando pela janela lateral. Não havia vista panorâmica. Não havia imponência. Apenas o reflexo difuso das ruas lá embaixo e o som distante dos carros. Silêncio suficiente para pensar. Leonardo apoiou os cotovelos na mesa simples e passou as mãos pelo rosto. Sentia um cansaço que não vinha do trabalho, mas da consciência. Um tipo de exaustão que não se resolve com descanso, porque nasce do confronto com quem se é. A frase voltou à mente, como voltara tantas vezes nos últimos dias. Eu não aperto a mão de funcionários. Ele se lembrava exatamente do momento em que disse aquilo, do tom, da naturalidade, da certeza absoluta de que aquela frase o colocava no lugar certo do mundo. Agora, parecia absurda, não pela grosseria apenas, mas pela lógica distorcida que carregava. Leonardo se levantou e caminhou até o espelho pequeno fixado atrás da porta. Observou o próprio rosto por alguns segundos. As linhas de expressão mais marcadas, os olhos menos duros do que costumavam ser,
ou talvez apenas mais cansados. Pensou em quantas vezes confundir a autoridade com superioridade. Quantas vezes acreditara que liderar era se afastar, que mandar era silenciar, que respeito vinha do medo. Ele se lembrava do início da carreira, da época em que apertava a mão de todo mundo, em que escutava mais do que falava, em que o cargo ainda não tinha engolido a pessoa. Em algum ponto do caminho, aquilo se perdeu. Leonardo voltou à mesa e abriu uma gaveta. Dentro havia objetos que ele raramente tocava. Um cartão antigo, uma caneta simples, uma foto esquecida. Nela, um grupo pequeno de pessoas sorria diante de uma sala apertada. Paredes descascadas, móveis improvisados. Ele reconheceu Samuel ali, mais jovem, menos cansado, mas com o mesmo olhar atento. Leonardo sentou-se novamente e ficou encarando a imagem por um longo tempo. Aquela empresa não tinha nascido nos andares altos. Não tinha começado com vidros e salas amplas. Tinha nascido do chão, da escuta, da cooperação. E ele tinha se esquecido disso. No dia seguinte, Leonardo chegou cedo outra vez. Não por ansiedade, por decisão. Percorreu o prédio a pé, sem o elevador privativo. Passou por setores que raramente visitava. Observou pessoas trabalhando sem saber que ele estava ali, ou sabendo, mas sem medo. E isso o atingiu mais do que qualquer confronto. No setor administrativo, uma funcionária falava com outra em tom baixo. Antes eu nem tentava explicar, dizia ela. Agora parece que dá para conversar. Leonardo seguiu andando. No café interno, um analista cumprimentou-o com um bom dia simples, sem rigidez. Leonardo respondeu do mesmo jeito. Nenhum dos dois achou estranho. Ao chegar ao próprio espaço, encontrou um envelope sobre a mesa, sem remetente destacado. Dentro, um relatório curto, anotações simples, observações pontuais. Ele reconheceu a escrita. Samuel. Não havia cobrança, não havia correção dura, apenas contribuição. Leonardo leu com atenção e sentiu algo diferente. Gratidão. No fim da manhã, encontrou Samuel no corredor. Você deixou isso na minha mesa, disse, levantando o envelope. Samuel assentiu. Achei que ajudaria. Leonardo hesitou por um segundo antes de falar. Obrigado. Samuel o olhou com calma. De nada. O silêncio entre eles não era mais tenso, era honesto. Você poderia ter se afastado, disse Leonardo. Poderia ter me deixado errar sozinho. Poderia, concordou Samuel. Mas não seria justo com quem trabalha aqui. Leonardo assentiu devagar. Eu sempre achei que funcionário fosse alguém substituível. Samuel respirou fundo antes de responder. Funcionários constroem, cargos apenas ocupam. A frase ficou no ar. Leonardo não tentou responder de imediato. Não precisava. Naquela tarde, houve uma reunião simples, sem projeções grandiosas, sem discursos longos, apenas alinhamento. Leonardo falou menos, escutou mais. Quando discordou, explicou. Quando não sabia, admitiu. Ninguém aplaudiu, mas todos perceberam. No fim do expediente, Leonardo caminhou até a saída junto com outras pessoas. Não à frente, não atrás. No meio. Ao chegar ao térreo, um funcionário mais velho estendeu a mão para se despedir. Leonardo olhou para a mão. Por um segundo, o passado tentou falar mais alto. O reflexo antigo quase venceu, mas ele apertou. Um gesto simples, quase invisível, mas cheio de significado. O homem sorriu, surpreso. Boa noite, doutor. Leonardo respondeu. Boa noite, sem títulos adicionais, sem barreiras. Do lado de fora, a cidade seguia seu curso. Pessoas apressadas, carros passando, vidas acontecendo sem saber de nada do que mudara lá dentro. Leonardo caminhou alguns metros e parou. Olhou para o prédio uma última vez. Pensou em quantas mãos ele tinha deixado no ar ao longo da vida.
E em quantas oportunidades de ser melhor tinham passado despercebidas por causa disso. Samuel se aproximou. Vai continuar? Perguntou. Leonardo assentiu. Vou tentar, respondeu. De um jeito diferente. Samuel observou o prédio também. Não é sobre tentar, disse. É sobre lembrar todos os dias. Leonardo respirou fundo. Eu vou errar de novo. Vai, concordou Samuel. O importante é quem você escuta quando isso acontecer. Leonardo estendeu a mão, dessa vez sem pensar. Samuel apertou, não como superior, não como subordinado, mas como alguém que reconhece o outro. Eles se soltaram sem dizer mais nada. Enquanto Leonardo seguia em direção ao carro, uma última reflexão se formou, clara e incômoda. O erro não foi não apertar uma mão. O erro foi acreditar que aquilo definia quem valia mais. Porque respeito não nasce do cargo, não vem do salário, não se impõe pelo medo. Respeito se constrói. E às vezes a maior lição de poder é aprender a usá-lo para não se sentir acima de ninguém. Naquela noite, Leonardo dirigiu em silêncio, sem pressa, sem música, pensando apenas em uma coisa simples, que demorara anos para entender. O verdadeiro tamanho de alguém não se mede pelo cargo que ocupa, mas pela forma como trata quem não precisa impressionar. E essa era a lição que ficava. Quando chegou, Leonardo ficou mais alguns minutos dentro do carro, as mãos apoiadas no volante, olhando para o próprio reflexo no vidro escuro. Não havia mais raiva, nem orgulho, apenas a consciência tardia de algo simples e doloroso. Ele passou anos acreditando que o cargo o colocava acima, que o título o protegia, que o poder o autorizava a diminuir. Mas o que quase destruiu aquela empresa não foi um erro estratégico. Foi a cegueira, a incapacidade de enxergar pessoas onde ele só via funções. Samuel nunca precisou provar nada. Nunca levantou a voz. Nunca exigiu respeito. Ainda assim, foi quem mais sustentou o peso das decisões quando todos queriam apenas o brilho do comando. Leonardo entendeu, tarde, mas entendeu, que não existe liderança onde não há escuta, que não existe autoridade onde não há dignidade e que o maior fracasso de um homem poderoso é acreditar que o torna maior do que os outros. Naquela noite, ele não se sentiu humilhado, sentiu-se pequeno e pela primeira vez isso não foi uma derrota, foi o começo, porque só quando alguém reconhece o próprio erro é que aprende de verdade o valor de estender a mão e nunca mais deixá-la no ar. E agora eu quero saber de você. Se você fosse o Samuel, teria continuado em silêncio para proteger a empresa? Ou teria se revelado logo, mesmo sabendo o impacto que isso causaria? E mais, na sua opinião, Leonardo merecia continuar como CEO depois do que fez? Ou deveria ter sido demitido? Me conta aqui embaixo nos comentários e aproveita para me dizer de qual cidade você está me assistindo agora. Quero ver até onde essa história vai chegar. Se essa narrativa te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez alguém que já teve a mão ignorada, mas nunca deixou de ser quem é. Obrigado por ficar até o final. Te espero na próxima história.